PET 6, terceiro ano, correção da primeira semana de matemática. Número 1. Determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. Eu tenho 6 possibilidades de letras para usar no primeiro lugar. Se eu usar uma letra no primeiro, me sobram 5 possibilidades para o segundo, 4 possibilidades para o terceiro, 3 possibilidades para o quarto, 2 para o quinto e uma possibilidade para o sexto lugar. Então, é uma permutação de 6. 6 fatorial quer dizer que eu tenho todos esses números multiplicando. Se eu multiplicar todos eles, eu irei obter 720. Letra B, eu tenho cinema, da mesma forma. Tenho 6 letras. Se eu usar uma letra das 6 possibilidades, eu posso usar 6 possibilidades no primeiro lugar, 5 no segundo, 4 possibilidades no terceiro, me sobram 3, me sobram 2, me sobram 1 para o último lugar. Então, eu terei uma permutação também de 6, que é 6 fatorial, a multiplicação de todos esses números, que é igual a 720. Na letra C, eu tenho a palavra livro. Ela tem 5 letras. Quer dizer que eu tenho 5 possibilidades de letras no primeiro local. Se eu usar uma, me sobram 4 possibilidades. Se eu usar uma no terceiro local, me sobram 2 e assim por diante. Então, a permutação de 5, 5 fatorial, é igual a 120. Número 2. Considere o anagrama da palavra banco, que tem 5 letras, né? E que diz assim, quantas começam por vogal? Se eu tenho 2 vogais, eu tenho 2 possibilidades no início. E assim, se dessas 2 possibilidades eu pegar uma letra, quer dizer que me sobram ainda 4 letras para fazer essa distribuição. Então, observem que nós temos uma permutação de 4, mas antes desse 4 eu tenho um 2. Então, quer dizer que eu tenho duas permutações de 4. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Quer dizer que eu tenho duas permutações de 24, 24 vezes 2, 48. 48 possibilidades. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoantes? Então, os 5 lugares, primeiro eu vou preencher o primeiro e o último lugar. No início, só tenho 2 possibilidades, que é o A e o O. Então, se eu usar uma, ainda me sobram 4. Mas eu não tenho essas 4 possibilidades para pôr no final, só tenho 3, porque só tem 3 consoantes. Então, se eu usei das possibilidades uma letra no início e uma letra no final dessas possibilidades, me sobram 3 letras. Então, eu separei elas aqui no meio, que deu uma permutação de 3. E o início e o fim, ele vai me dar a quantidade dessa permutação. Eu tenho 6 permutações de 3. A permutação de 3 é 6. Então, 6 vezes 6, 36 possibilidades. Letra C. Quantos começam e terminam por consoantes? Eu tenho 3 consoantes. Então, no início, eu tenho 3 possibilidades. Se eu usar uma dessas 3, me sobram 2 por final. Então, eu coloco 3 no início e 2 no final. Então, se eu usar 2 letras, me sobram 3 para separá-las no meio da palavra. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. E no meio ficou a permutação de 3. Permutação de 3 é 6, né? Então, teremos aí 6 vezes 6, 36 possibilidades também. Letra D. Quantas apresentam a vogal A, O juntas nesta ordem? Então, eu vou colocar aqui as possibilidades, vou desenhar as possibilidades que poderia ter A, O juntas nessa ordem. Então, vamos lá, eu posso ter A, O aqui, a O dessa forma, a O dessa forma e a O dessa forma. Eu tenho 4 formas de colocá-las e ainda me sobram 3 espaços. Então, eu tenho permutação de 3 aí, espaços que me sobram, e
4 vezes essa permutação, porque são 4 maneiras que eu posso ter de colocar. Então, 4 permutação de 3. Então, teremos 4 vezes 6, que é igual a 24 possibilidades, tá? De anagramas. A letra E, quantos apresentam as vogais juntas? Não importa a ordem. Agora vai dar mais, ó. AO ou OA. E assim eu vou para a próxima. E até completar AO e OA. Não importa a ordem, mas elas devem estar juntas. Dessa forma, observe que sempre irá sobrar 3 lugares. Então, quantas permutações que eu tenho aí de 3? Eu tenho 8 permutações de 3. A permutação de 3 é 6. 8 vezes 6, 48 possibilidades que nós temos aí. 3. Quantos arranjos de 7 elementos tomados de 4 a 4? Então, a fórmula do arranjo é essa, né? Então, iremos substituir o arranjo de 7 elementos tomando de 4 a 4. 7 fatorial sobre 7 menos 4, fecha parênteses, fatorial. Nós teremos aí 7 fatorial sobre 3 fatorial. Dessa forma, iremos colocar essa ordem decrescente aí do fatorial. 3 fatorial também. Assim, podemos simplificar o que são iguais. Do 3 vezes 2 vezes 1, tanto em cima quanto embaixo. Multiplicando tudo em cima, temos 840. O arranjo de 7 a 4, temos 840. Número 4, calcule o valor de cada arranjo. Então, eu tenho o arranjo aí de 6 elementos tomado de 2 em 2, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Repito o numerador e subtraio 6 menos 2, 4 fatorial. Então, eu tenho 6 vezes 5 e vou parar no 4 fatorial, porque assim eu não preciso estender muito. O 4 fatorial em cima e embaixo, eu posso parar nele, que significa que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, aí nós temos 6 vezes 5, 30. Letra B. O arranjo entre 5 e 4. Nós temos 5 fatorial sobre 5 menos 4, fecha parêntese, fatorial. Agora, 5 menos 4, 1. Nós iremos tomar esse 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Letra C. O arranjo entre 8 e 4. Nós teremos 8 fatorial sobre 8 menos 4, fechando o fatorial. Repito, 8 fatorial. 8 menos 4, 4 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou deixar no fatorial, no 4 fatorial, porque embaixo também tem um 4 fatorial. Multiplicando tudo aí, 1680. Letra D. O arranjo entre 15 e 3. 15 fatorial sobre 15 menos 3, fechando o fatorial. Observe que aí nós teremos 12 fatorial. Então, no 15 lá, eu vou também parar no fatorial do 12. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, para a conta não ficar imensa. 12 fatorial, agora eu posso cortar tanto em cima quanto embaixo. Multiplicando 14 por 15 por 13, nós teremos 2.730. 5. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras em uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, que
tendo se desentendido, não querem sentar juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem se sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Para facilitar, eu vou partir do pensamento que vamos descobrir quantas possibilidades há para que os 5 amigos sentem juntos. Então, são 5 amigos, um amigo senta aqui, outro aqui, outro e outro. Fica uma permutação aí de 5. Dessa forma, estamos descobrindo o total de possibilidades que eles possam sentar juntos. Agora, vamos descobrir quais são as possibilidades de Pedro e Marcos sentarem juntos. Se eu sei a quantidade de possibilidades que todos os amigos possam sentar juntos e subtrair as possibilidades que Pedro e Marcos sentem juntos, vai me restar o que o exercício está me pedindo. Então, vamos lá. Eu tenho Pedro e Marcos, Marcos e Pedro, Pedro e Marcos e Marcos e Pedro. Tenho Pedro e Marcos e Marcos e Pedro. Tá acabando. Pedro e Marcos e Pedro. Então, aí nós temos 8 situações. Cada situação aí ainda me resta uma permutação de 3. A permutação de 3 é igual a 6. Se eu tenho 8 situações, então eu tenho 8 vezes 6, 48. 48 hipóteses de que Marcos e Pedro sentem juntos. Agora, vamos descobrir quantas possibilidades que temos deles sentarem separados. Nós iremos pegar o 120 e subtrair 48. Então, teremos aí 72. 72 possibilidades, a letra D. 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo. Eu tenho 5 possibilidades de letra na primeira. Se eu usar uma, sobra 4. Se eu usar uma, sobra 3. Se eu usar uma, sobra 2. Se eu só usei 2, só vai me sobrar uma no final, que é uma permutação de 5. A permutação de 5 é 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, 120, letra D. 7. O retângulo abaixo é composto de 8 quadradinhos que serão preenchidos. Para preencher esses quadradinhos, deve-se obedecer às seguintes condições: utilizar as letras X, Y, Z, algarismo de 1 a 4, não pode haver repetição de letras e nem algarismos. 2 letras nunca podem estar juntas, 2 números nunca podem estar juntos. De quantas maneiras diferentes esse retângulo pode ser preenchido? Nós vamos começar pelas letras. Se eu tenho 4 letras, eu posso pôr 4 letras aqui, 4 números ali. Se eu tinha 4 letras e usei uma, me sobrou 3 letras, me sobrou 3 números. Se eu tinha 3, gastei uma, me sobrou 2 letras e me sobrou 2 números. Da mesma forma, se eu usei uma, agora me sobrou só uma letra e um número. Olhando tudo isso aí, nós iríamos multiplicar todos esses números aí, que estão representando tanto número quanto letras. Porém, iniciou com letras, né? Então, esse total aí de 576. Agora, se nós iniciarmos com os números, ficará os quadradinhos da mesma forma, só que dobrará a quantidade. Então, começando com números, ficará mais 576. Somando os dois, letra D. 1.152 maneiras de serem preenchido esse retângulo. 8. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismo de 0 a 9 para o acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista de um sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco cadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9.
Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar a alteração do sistema de senha é a verificação do coeficiente de melhora. É a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Nós iremos começar pelos números. A senha possui 6 dígitos, não tem problema de ser números repetidos, porém tem que ser intercalado com letras. No primeiro momento, eu vou pensar só em números. Em cada dígito, eu posso colocar 10 algarismos, que vai de 0 a 9. Então, se eu tenho 6 lugares aí, cada lugar tem 10, eu vou multiplicá-los. Quer dizer que eu tenho 10 elevado à sexta potência. Vamos guardar esse aí. Agora, nós iremos passar para as letras. Temos 26 letras no alfabeto. Eu vou colocar aqui os dígitos da senha, que eu usarei agora tanto com letras e números. Mas lembrando que, se são 26 letras do alfabeto, eu tenho 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas, que dá um total de 52. Mais 10 dígitos, então nós teremos 62. Nós temos então 62, tanto letras quanto números, para colocar em cada dígito da senha. Nós teremos aí 6 espaços de 62 multiplicando. Então, seria 62 elevado à sexta potência. Esse coeficiente, quer dizer divisão, é 62 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 6. Ele pediu só o coeficiente e essa representação é a letra A. 9. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, disposta conforme figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas da mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de pintar essa bandeira com a exigência acima é: no quadrado A eu tenho 3 possibilidades. No retângulo B, se eu já usei uma, me sobram 2. No retângulo C, se eu já usei 2, só me sobra uma. A D, eu não posso usar a mesma cor da C e nem a cor da A. Eu posso usar somente a cor da B, que é uma alternativa só que vai me sobrar para o D. Agora, como eu tenho 3 cores, já usei uma também na D, só me restam 2 para a letra E, para o retângulo E. Então, nós iremos multiplicar tudo isso aí na ordem que montamos. 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1 e vezes 2, que é a letra B. 10. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para o motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre 2 pontos não podem ser calculadas usando o segmento ligado a esses pontos, mas sim pela contagem de menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A, ambas ilustrados na figura, é de 400 metros. Um indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que está a 300 metros do ponto O, segundo a regra de deslocamentos citadas em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do celular descarregou antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Quantas possibilidades de localização desse cliente? Como cada quadra nós temos a medida de 100 metros, nós iremos partir do ponto O para descobrir 300 metros em cada direção. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui, eu vou começar a contar a partir do ponto O, né? 3
3 quadra, porque cada quadra representa 100. Então, eu venho andando de 3 em 3. E assim, vamos demarcando esses pontos, essas supostas esquinas. Estão aí as possibilidades de onde está esse cliente. Letra C, 12 possibilidades. Número 11. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir música a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves setoras, cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Estou marcando aqui 4 chaves, a chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Então, cada uma dessas chaves, eu tenho 2 alternativas, 0 ou 1. Então, vou pôr aqui as alternativas, 2, 2 alternativas, 2 alternativas, 2 alternativas. Agora, é só multiplicá-las. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 possibilidades diferentes. Letra D.